Você já deve ter ouvido notícias de pessoas que dizem ter abandonado a identidade de ser humano e decidiram, pelo menos por um tempo, se tornar animais, como cabras, cavalos, cães. Existem grupos de interesses internacionais que estimulam comportamentos como este, que rebaixam a dignidade humana. O objetivo é fazer com que aceitemos gradativamente a implantação de um regime totalitário de governo, pois, se nos consideramos animais, incapazes de raciocinar, aceitamos facilmente que tudo seja decidido pelo Estado. Se podemos ou não ter filhos, o que comprar, onde ir e, principalmente, o que pensar. Para os que dizem ser animais, existem até ONGs que oferecem de graça terapias para bloquear a capacidade da fala. Essa iniciativa de manipular pessoas, principalmente as que têm transtornos mentais ou são psicologicamente frágeis, tem bases filosóficas em uma corrente de pensamento que surgiu na Idade Média e é chamada de nominalismo. Essa forma de pensar atesta que o ser humano não é capaz de conhecer a verdade das coisas. Tudo o que o homem afirma que sabe a respeito do que está à sua volta não passa de criação da própria mente humana, não tem ligação com a realidade que nos cerca. Essa descrença em nossa capacidade de conhecer representa um rompimento com a filosofia clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles na Antiguidade e com as de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino na Idade Média. Para a filosofia clássica, o homem é capaz de compreender a estrutura da realidade organizando-a em universais. E o que são os universais? São essências das coisas que existem, as quais conhecemos com a nossa inteligência. Só para citar um exemplo, podemos observar que no mundo existem muitos cachorros que são diferentes entre si. Existem muitos cachorros singulares, têm diversos tamanhos, cores, raças, mas há algo em comum entre eles, que é o fato de todos serem cachorros. Apesar de tantas dessemelhanças, conseguimos perceber, digamos, a cachorridade que todos eles possuem, assim como percebemos a cavalidade em todos os cavalos e a humanidade nos seres humanos. Os aspectos comuns aos membros de uma espécie e que os fazem ser o que são é que formam o universal dessa espécie. Os universais são, portanto, generalizações que podemos fazer de tudo. Para Aristóteles, os universais existem em essência em nossa mente e existem também nas coisas, nos objetos singulares. Num primeiro momento, apreendemos a realidade por meio de nossos sentidos. Nossa razão extrai da multiplicidade de singulares os elementos que os unem, elementos que compõem a unidade de uma espécie. O mesmo ocorre com objetos inanimados. Existe o universal da mesa, do sofá, da rapadura, e há também os universais dos sentimentos e valores humanos, como o amor, a justiça, a sabedoria, a paz. Apesar de suas definições ou de seus universais serem mais difíceis de serem apreendidos. O que o nominalismo diz é que os universais existem apenas em nossas mentes e que não temos certeza de que a realidade em si mesma corresponda ao que pensamos que ela seja. Para os nominalistas, existem apenas objetos singulares. Por exemplo, existe algo que está perto de mim e que eu identifico como um ser vivo e o chamo de cachorro, mas nunca terei a certeza de que este ser tem a mesma essência de um outro ser e que me parece semelhante a ele. A abstração que fazemos dos seres e que nos revela que certos singulares fazem parte de uma mesma unidade, de uma mesma espécie, essa abstração ocorre apenas em nosso pensamento. As ideias são criações mentais e não têm relação com a realidade, que permanece inacessível a nós. As abstrações que fazemos para obter os universais
nos ajudam a organizar o mundo à nossa volta e ao nosso modo, de tal forma que não nos perdemos no caos de inúmeras sensações desorganizadas. Mas não há garantias de que a nossa inteligência apreende a verdade das coisas, tal qual ela é. Esse diagrama mostra as diferenças fundamentais entre o realismo da filosofia clássica e o nominalismo, que desde o início do século XVII predomina na filosofia moderna, até os dias de hoje. No realismo, a experiência da realidade se dá com os sentidos, como a visão, o olfato, a audição, e ao mesmo tempo com o uso da razão, capaz de apreender a essência ou o universal das coisas. Segundo Aristóteles, a razão opera da seguinte forma: em nossa mente, o objeto a que temos acesso por meio dos sentidos, uma árvore, por exemplo, é transformado em imagem, ou seja, é integrado à nossa imaginação. É a inteligência ativa que converte o objeto em imagem e, a partir dela, elabora um conceito, um universal. A inteligência passiva faz a contemplação desse conceito. Na abstração da imagem da árvore, a inteligência passiva contempla o ser da árvore. Vejam que o início desse processo de conhecimento das coisas para a filosofia clássica se dá nos objetos, nas coisas concretas, por meio dos sentidos. Em nossa inteligência, os universais têm uma existência chamada intencional. Nos objetos, os universais, ou essências, existem concretamente. Repare que há uma relação entre essa existência mental e a existência concreta. O singular é quem comunica à minha inteligência a sua essência. A sensibilidade não se opõe à razão. As duas estão de acordo quanto ao ser das coisas. Já o nominalismo afirma que o meio para o conhecimento é ou a experiência ou a razão. A experiência são as sensações que temos com os 5 sentidos. Com eles, obtemos imagens das coisas singulares. A razão, por sua vez, de forma independente, nos permite construir ficções mentais a respeito das coisas. Com as informações que recebemos dos sentidos, formamos imagens, que são lembranças das sensações. A nossa memória converte essas lembranças em universais, que são símbolos das coisas, são generalizações a respeito de tudo que nos cerca. Os universais constituem um mapa de conceitos com os quais podemos montar sentenças para descrever a realidade. O raciocínio é, portanto, uma permanente combinação de imagens que são versões mentais das percepções físicas. Repare que, de acordo com essa teoria, existe uma ruptura entre a realidade extramental, a percepção que temos por meio dos sentidos e as ideias ou universais que formamos com a nossa inteligência. Por isso, seria impossível o conhecimento da realidade em si mesma. Essa forma de pensar o conhecimento teve inúmeras e graves consequências políticas e sociais ao longo dos últimos 400 anos. Um dos desdobramentos filosóficos é o niilismo, que nega os valores metafísicos como a existência de Deus, nega que existam verdades objetivas no mundo e afirma que a realidade não tem sentido algum. Se aquilo que definimos que é real é apenas uma criação de nossas mentes, então posso dizer que sou qualquer coisa. Do ponto de vista espiritual, a formação de identidades interespécies que misturam seres humanos com animais representa uma grande armadilha satânica, pois trata-se de uma revolta contra a ordem divina, revolta que nos afasta de nossa essência e do verdadeiro propósito que existe para a vida de cada um de nós. A tentativa de forçar a realidade a ser o que não é precisa de regimes totalitários para impor o desejo de alguns sobre toda a humanidade.
unsere Zeichen wieder siegen!